Bem-vindo aluno, bem-vinda aluna que sempre acompanha as nossas aulas de grego bíblico aqui nesse canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação dentro do grego bíblico. Já de início eu queria convidá-los para acompanhar esse texto bíblico que aparece aí para vocês. O texto bíblico em questão é o texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 21. São os famosos questionamentos dos líderes religiosos que vêm para questionar João Batista. Eles vão questionar João Batista se ele era o Elias, se ele era o profeta. E o texto grego, esse texto grego que aparece para vocês, ele possui uma pontuação que é uma pontuação um pouco diferente. Eu quero, antes de frisarmos nesse texto bíblico, nós vamos focar sobre esse ponto e vírgula que aparece aí para vocês, mas eu queria mostrar um outro quadro. Observem esse quadro que aparece para vocês, depois nós voltamos para esse texto bíblico. Se vocês observarem esse quadro que aparece aí para vocês, é o quadro que mostra os quatro pontos dentro da língua grega. Esses pontos nós temos o ponto, que é o ponto final comum, que no português vai ser transliterado como ponto final mesmo. Nós temos a vírgula, que no português também vai ser transliterada como uma vírgula. E agora vocês precisam tomar o seguinte cuidado. Esse ponto que aparece aí, que é um ponto que está no meio, ou no meio da linha, ou no meio da consoante, da vogal que aparecer no texto bíblico, ele pode ter três significados. Ele pode significar dois pontos, ele pode significar um ponto e vírgula, ele pode significar um ponto de exclamação. Mas para mim ter a certeza de qual vai ser a transliteração, a tradução que eu vou usar no português, qual a forma desse ponto que fica no meio da linha, eu preciso saber do contexto, eu preciso levar em consideração uma análise de contexto. Então não dá para ser taxativo sobre qual a forma que esse ponto de meio de linha ele vai ser traduzido, transliterado. Além disso, nós temos o ponto e vírgula, e é sobre esse ponto e vírgula que eu quero falar agora, que ele é um dos que aparece bastante no texto do Novo Testamento e que muitas pessoas confundem. Então observem de novo o texto que nós abrimos a nossa aula de hoje. Esse texto é o texto que no grego, esses primeiros termos que aparecem aí para vocês, que é o termo tion. Esse tion significa então que, ou alguns traduzem como então que és. Como na língua grega a maioria das palavras elas são polissemânticas, o que significa isso? Elas dão a possibilidade de várias traduções, nós precisamos olhar o contexto. Tanto então que és ou então que poderia caber como uma tradução. Logo em seguida vem um pronome que é o si Elias ei. O que significa si Elias ei? Esse si Elias ei, eles estão perguntando: tu és Elias? É a pergunta que eles fazem para João Batista. E aí eu pulo alguns trechos e dou um foco nesse trecho que aparece para vocês, que é o profetes ei si. Esse o profetes ei si significa tu és o profeta, é uma pergunta que eles novamente direcionam para João Batista. Se vocês observarem essas três perguntas que eu coloquei para vocês, elas parecem demarcadas com um ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula na língua grega é o que nós no português conhecemos como sinal de interrogação. Esses foram os 4 sinais de pontuação dentro da língua grega. Espero que vocês possam ter aprendido. Aguardo vocês em uma próxima aula.